começou com a água e o ar, que formaram uma tempestade que se tornou um dos maiores furacões da história. Foi uma das piores semanas da minha vida. Irma veio para bagunçar tudo e todos que estivessem ao seu redor. Eu estava viajando com minha host family em Maryland quando eu ouvi falar que um furacão de categoria 5 estava se formando, enquanto Harvey, de categoria 4, estava destruindo algumas cidades do Texas. Até então eu não sabia que no período de junho a novembro era considerado a temporada dos furacões. Ano passado a gente teve uma tempestade tropical muito fraca, mas que nada se comparava com a imensidão, com a dimensão da Irma. Os meteorologistas apontavam vários modelos dos caminhos que a Irma poderia percorrer, mas o curso de um furacão sempre tende a mudar. Era imprevisível, mas uma coisa era certa: a Flórida seria atingida. O governo americano então passou a tomar providências para que a população passasse por isso da maneira mais segura possível. Caso vocês não saibam, aqui na Flórida a gente não pode ter os abrigos subterrâneos que a gente vê nos filmes Tornado, porque o solo da Flórida é muito macio e em muitos lugares o solo tá com nível abaixo do nível do mar. Então se a gente fura ali, só vê água. Por isso que aqui na Flórida também não pode ter porões. A gente não tem, não é comum, não existem porões nas casas da Flórida. Por isso as universidades, as escolas, os hospitais serviram como abrigos para milhares de pessoas. 6 milhões de pessoas receberam a ordem de evacuação, porém, por mais que elas saíssem de suas cidades para outros lugares da Flórida, elas não se sentiam seguras, porque a gente não sabia ao certo quais cidades seriam atingidas. E o pior é que o furacão era tão gigantesco que ele cobria quase toda a Flórida. Era aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nessa semana eu aprendi que até as grandes redes de televisão americanas são sensacionalistas e que elas colocam até os repórteres em risco em busca de audiência. E apesar das autoridades estarem preparadas e fazendo o melhor possível, se ouvia nas ruas o desespero, principalmente de pessoas que, como eu, estavam enfrentando o seu primeiro furacão. Nos supermercados faltava água, leite, pão, muitas pessoas compravam mais do que precisavam e deixavam muitas outras sem nada. O trânsito ficou caótico e devido às evacuações, muitas pessoas ficavam sem gasolinas paradas no meio da estrada. As passagens aéreas ficaram caríssimas, o preço da gasolina duplicou e tinha gente vendendo um pacote de água que geralmente você paga $4 por 30, 40 dólares. Apesar da euforia, eu tentei viver uma semana normal, então eu saí com os meus amigos do Board Games, a gente foi para um escape room, eu comemorei meu aniversário de namoro com meu namorado, mas a Irma mudou de novo o caminho dela. O olho do furacão, que estava indo em direção à costa leste, onde fica Orlando e Miami, decidiu virar para a costa oeste, onde fica Tampa, uma cidade que não tem estrutura nenhuma para suportar um furacão forte como Irma. Naquela hora minha cabeça começou a girar com 1000 pensamentos e eu tive que respirar fundo para controlar minha ansiedade. Eu tava muito preocupada com quem iria ficar, meus amigos americanos e brasileiros que foram minha família desde que eu cheguei aqui, com meu namorado que eu teria que deixar pra trás, e eu tava com medo da gente ficar presa na estrada sem gasolina ou não conseguir chegar a tempo devido ao engarrafamento, mas eu tinha que seguir minha família, era a decisão deles, eu tive que seguir a família com quem eu moro. Então antes mesmo de tirar as coisas de dentro da mala que eu trouxe de Maryland, eu tive que refazer tudo de novo pra fugir do furacão. E mesmo transtornada com aquilo, eu fiz minhas malas, minhas bagagens em 2 pilhas, a que eu iria levar comigo e aquela que eu iria deixar no canto mais seguro da casa. Na bagagem de levar comigo eu coloquei roupa, sapato e tudo aquilo que eu iria precisar durante uma semana, e coloquei minhas câmeras, meu computador e todos os documentos que eu uso nos Estados Unidos. Na segunda bagagem eu coloquei os itens de valores sentimentais, com as coisas que eu sabia que eu não poderia comprar de novo. Eu coloquei essa boneca que minha mãe me deu, que eu trouxe do Brasil, coloquei meus HDs externos onde eu salvo tudo, cadernos com anotações importantes, globo de neve, todos os souvenirs que eu comprei nas minhas viagens, coloquei também uma caixa cheia de lembranças para colocar no meu scrapbook e todos os documentos que eu trouxe do Brasil, todos os meus documentos brasileiros eu deixei nesse closet
que não tem nenhuma janela, então é o lugar mais seguro da casa. Então essas foram as 2 bagagens que eu separei e deixei todo o resto no meu quarto, tudo que eu poderia comprar de novo, confiando de que eu ia voltar e encontrar tudo inteiro. Foram 10 horas de viagem, seguidos de 2 dias de espera e choro e ansiedade. E eu pedi oração pra todo mundo com quem eu conversava, eu recitava salmos na minha cabeça, mas eu mal conseguia dormir pela espera, a ansiedade de esperar pra que aquilo passasse logo. Era um pesadelo que a gente queria que acabasse o mais rápido possível. Nesse meio tempo eu falei com os meus amigos e namorado todos os dias. Eles estavam trabalhando duro pra proteger melhor a casa deles, reforçaram as portas e as janelas, eles encheram a banheira de água, as garrafas de água, eles encostaram o carro no portão da garagem, faziam tudo para que a casa ficasse um pouco mais segura. Enquanto isso, a água da Baía de Tampa Bay foi completamente sugada, tava seca a baía. Alguns lugares, como a Ilha de Bermudas, foi completamente destruídos e alguns outros, como Naples e Miami, estavam alagados. Irma, que inicialmente tinha ventos de 250 km por hora, perdeu a força em terra firme e chegou em Tampa Bay com 100 km por hora, bem mais fraco do que a gente estava esperando. Holy cow, it's really blowing out here. Here we go. First one from that tree up there. Muitas cidades ao redor de Tampa foram alagadas, muitas árvores caíram, a população ficou sem energia elétrica por vários dias, mas poderia ter sido muito pior. Eu voltei para casa uma semana depois do furacão e as pessoas aos poucos retomam as suas vidas normais. O México vem enfrentando a sua própria temporada de terremotos, enquanto outros furacões surgem no oceano até novembro. Eu espero que nenhum cresça em proporções tão assustadoras como Irma. Todos os meus sobreviveram, mas Irma bagunçou a vida de muita gente. Muitas casas foram destruídas, muitas vidas foram tomadas, muitas pessoas ainda estão feridas, mas todo o país se mobilizou para ajudar uns aos outros e isso foi incrível de se ver. E eu queria agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que intercederam por nós. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos guardando, que Ele guarde a sua vida. Um vídeo bem longo, mas foi algo bem marcante que eu vivi aqui. Felizmente teve um final feliz. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo, bye bye. Até o próximo Conversa de Coruja.